gente vê que toda a luta da gente, mesmo que esteja marcada pela vergonha de ser julgada antes de ser ré, mesmo que esteja marcada pela vergonha de ser exposta diariamente como uma bandida, sem ser uma bandida, vale a pena lutar pelas pessoas. Eu não me arrependo em nem um minuto. E é por não me arrepender, transformar o sofrimento em luta e em consciência que eu estou aqui. Boa tarde, boa noite para você que está no Brasil e no mundo. Essa é mais uma edição do Stop Perseguições, um programa criado para denunciar injustiças sofridas por pessoas comuns, como eu e você, que lutam por um Brasil justo, solidário, tolerante e igualitário. Eu sou a Sandra Ures, do Stop Bolsonaro Mundial, onde represento o Comitê pela Democracia no Brasil. Agradecemos a sua audiência e agradecemos também a sua participação no chat e sua visita nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Agradecemos também a rede de solidariedade de canais parceiros que transmitem essa live, ampliando assim o alcance deste programa. Comigo estão a companheira Cleide Martins, estudante de Direito, membra da ABJD e da coordenação do Stop Bolsonaro Mundial, junto comigo. E o companheiro querido Henrique Pisolato, militante de direitos humanos, aposentado do Banco do Brasil, e sobrevivente fênix do Mensalão Mentirão. Chegamos a novembro de 2021 e o Brasil segue numa catástrofe humanitária sem precedentes na sua história, fruto dos métodos inaugurados pelo Mensalão Mentirão, inventado em 2005. Em nome da luta contra a corrupção, corromperam-se para praticar a injustiça, a mentira e a distorção de fatos, tendo o senhor Sérgio Moro e o senhor Deltan Dallagnol como principais protagonistas, mas a lista de comparsas é extensa. A conivência do judiciário foi determinante para chegarmos até aqui, um país marcado pela miséria, pela fome, com seu povo catando comida no lixo, sem emprego, sem direitos trabalhistas e sem dignidade. Um povo sofrido, carente de tudo e também de vacinas em tempo de pandemia, onde já atingimos quase 610 mil pessoas mortas e mais de 22 mil pessoas contaminadas. Esse sacrifício macabro foi liderado pelo governo federal, que viu na pandemia uma chance de se dar bem, de enriquecer-se ilegalmente. A nossa solidariedade a você que perdeu alguém para o Covid-19 e convidamos você para essa luta, porque nós não nos entregamos. Insistimos na busca de soluções para o nosso país, para resgatar a dignidade e os direitos sociais do nosso povo integralmente, com esperança, criatividade e disposição para reconstruir o país que queremos, soberano, tolerante, digno, solidário e equitativo. É com você, companheira Cleide. Boa noite, boa tarde para vocês que dão vida a esse programa. Hoje contamos com a presença da companheira Márcia Lucena. Seja muitíssimo bem-vinda, companheira Márcia Lucena. É uma honra tê-la aqui conosco. Márcia Lucena, que é nascida em João Pessoa, na Paraíba, reside em Conde, no litoral sul paraibano. Feminista, professora de alfabetização e de artes, com licenciatura em educação artística e mestrado em serviço social pela Universidade Federal da Paraíba. Está cursando pós-graduação em liderança e gestão no Centro de Liderança Pública de São Paulo. Foi coordenadora do ProJovem Original e Urbano entre 2005 e 2010. Secretária de Estado da Educação entre 2011 e 2014. Presidenta da Fundação Cultural do Estado entre 2015 e 2016. E foi prefeita do município de Conde, de 2017 a 2020. Márcia, no dia 17 de dezembro de 2019, às 5 horas da manhã,
você foi surpreendida pela Polícia Federal, que te prendeu sem qualquer explicação. Eu vou pedir a você que nos conte sobre essa prisão, se havia motivo para isso, e que você também nos conte sobre o desenrolar do seu caso jurídico. Em seguida, Pisolato, você pode nos ajudar a ver as conexões entre o caso jurídico da Márcia e o seu. É com você, Márcia. Então, primeiro, um olá bem grande, né, para todo mundo que está aqui nos acompanhando e para vocês também que fazem o programa. É uma honra para mim estar aqui, dividindo essa tela com vocês. Com o Pisolato já é a terceira vez que nós estamos juntos, né? E é uma honra maior ainda, porque quando eu tive contato com a sua história, Pisolato, profundamente, porque eu era daquelas pessoas desse Brasilzão sem fim que fica vendo as notícias pela televisão, lê uma coisa aqui, outra coisa ali. Então, é evidente que pelo caminho e a trajetória que a gente tem como pessoa, a gente não sai confiando, acreditando e se jogando em qualquer notícia. Mas eu imaginava que tinha algo de excepcional por trás disso tudo, mas eu não imaginava que a violência fosse tão grande, né? Fosse tamanha na vida de uma pessoa, né? Que só fez coisa boa, né? Só fez o bem. Mas, enfim, é uma honra para mim estar aqui entre vocês, dividindo também a minha história. E é isso, no dia 17 de dezembro de 2019, eu acordei com um barulho bem grande. Eu moro num sítio, então tudo que é barulho fica mais ampliado, né? Eu acordei com um barulho bem grande aqui em casa e levantei assim da cama, fiquei tentando entender o que era aquilo e de repente escutei aquele barulho assim também de um carro em alta velocidade chegando por trás da minha casa o que não é uma estrada, né? Então eu pensei, é algo muito urgente. E acordei meu marido, né? E disse, olha, que já estava assim também meio tonto na cama, eu disse, olha, eu acho que aconteceu alguma coisa grave, porque eu acho que a empresa de energia entrou aí, porque tem aqui a brechinha, eu vejo que é uma caminhoneta, à frente de uma caminhoneta, né? Mas aí eles começaram a gritar que era da Polícia Federal, né? E depois meu marido foi lá fora e eu fui em seguida e eles estavam com um mandado de busca e apreensão e precisavam de testemunhas, né? Eu expliquei como era que morava, que tinha casa de minhas irmãs, meu irmão e meus pais, nesse mesmo sítio. Então, eles foram na casa deles atrás de testemunha para poder entrar em casa, né? E fazer o trabalho de busca e apreensão. No momento, assim, de imediato, eu fiquei absolutamente surpresa, porque não existia nenhum indício, nenhuma falácia, nenhuma história que tivesse, desde o início da Lava Jato, apontado na minha direção, né? Não existia isso. Então, eu não imaginava nunca que isso pudesse acontecer. Mas, de pronto, eu já fiz uma arrumação e pensei, poxa, eu trabalhei com o governador, que é o principal alvo de toda essa operação, né? Então, eu fui secretária de Estado da Educação, que é a secretaria que tem um volume maior de recursos do que todas as secretarias, natural, então, vamos tomar como natural que fizessem busca e apreensão. Então, eu tentei colaborar, ajudar, tudo, e ao final disso, eles disseram que eu estava presa, né? Então, eu pedi para tomar um banho, né? A policial me acompanhou, apesar de ser gradeadas as janelas e tudo, mas ela explicou que as pessoas às vezes botam coisa ali até para dar um fim na própria vida. Depois eu digo, não, de jeito nenhum, eu jamais faria isso e tudo, e ficou aquela conversa e, enfim, eu saí, meu pai, que na época ele estava com 85 anos, né, e participando de toda essa busca e apreensão, então eu disse para ele que ele ficasse tranquilo, que eu ia e voltava, porque eu tinha absoluta certeza que quando alguém conversasse comigo, eu ia voltar para casa, né? Eu não tinha dúvida disso.
E o meu pai, ele disse, eu também não tenho dúvida, não. Pode ir que eu estou tranquilo e daqui um pouco a gente se vê, né? E o meu marido, que ele tinha um contrato com a televisão, a Globo, na época, porque ele fazia aquela novela Amor de Mãe. Então, ele tinha que viajar. E na mesma hora nós ficamos sabendo que meu filho também tinha tido seu apartamento surpreendido, invadido, né, pela Polícia Federal. Que eu nunca entendi isso, porque meu filho morava só, é a casa dele, ele não tem nada a ver com nada, né? Então, mas enfim, derrubaram também a porta do apartamento, porque ele não acordava, né? Ele tem um sono super pesado, já acordou com 7 policiais em torno da cama dele, né? Então, meu marido passou em João Pessoa, porque nós moramos no Conde, que fica a 24 quilômetros da capital. Então, meu marido foi a João Pessoa para acolher e abraçar meu filho, né? E foi para o aeroporto e eu fui para a Polícia Federal, para a sede da Polícia Federal. E lá, ao contrário do que eu imaginava, eu fiquei o dia todo sem falar com ninguém. Só alguém entrava, dava um bom dia, perguntava se eu queria água, assim, mas ninguém, assim, nada que eu pensei que fosse o natural de acontecer, né? Você ser presa, poxa, alguém vai lhe dizer alguma coisa, né? Por isso. E, enfim, nada, quando foi no final do dia, já no início da noite, então nos levaram para a central de polícia, né, que fica também no outro extremo da cidade, na BR, e lá nós fizemos todo aquele procedimento, né, que a gente vê em filme, de alguém que é preso, né, que verifica se está com alguma coisa entre as pernas, enfim, faz apalpa, né, você todinha e pede para baixar a roupa e depois você segura a plaquinha para tirar as fotos e tudo isso, e eu achando que aquilo estava demorando demais, né? Mas eu também não tinha como falar com ninguém, porque eu sou muito ruim de número, eu não sei o telefone de ninguém de cor, e o meu telefone foi na busca e apreensão, e eu não sabia nem para quem ligar, e eu nunca tive advogado constituído para nada, né? Então, eu fiquei naquela espera que alguém se mexesse lá fora, alguma coisa acontecesse, né? E daí, as pessoas que tinham sido presas comigo, nós estávamos no mesmo corredor, mas cada um em uma cela lá, e as celas tinham, assim, uma situação terrível, porque é aquela cela que eu imagino que seja, porque não é uma cadeia, não é uma prisão, é um lugar de passagem, né? Assim, acho que é assim, pega a pessoa fazendo alguma coisa e bota ali dentro até se resolver, né? O que é que faz? Então, é uma cela que não tem colchão, né? É aquela cama de cimento e tem um cano também em cima na laje para cair a água para você tomar banho, e tem um buraco, um cano também para você fazer ali suas necessidades, e toda cheia de cocô, escrita de cocô, cocô no chão, cocô na parede, nessa cama, em todo canto que você pudesse olhar, tinha cocô, né? Isso foi a coisa que eu fiquei impressionada, porque eu dei logo vontade de perguntar, puxa, por que não bota uma mangueirinha aqui, né, entre um e outro, e bota uma... Mas, enfim, ficamos lá nessa situação, não é carcereiro, não, eu sempre esqueço esse nome, meu Deus, o agente penitenciário. Eu vou escrever aqui bem grande esse nome, porque eu esqueço direto. O agente penitenciário, ele chegou uma hora para mim, e aí ele disse... mandou me soltar lá e me chamou na salinha que ele estava, e ele disse, prefeita, me diga uma coisa, a senhora não tem advogado não, é? Porque todo mundo aqui já está com advogado e tudo, e só aparece aqui para falar com a senhora, advogado que está aqui todo dia na porta é advogado de maconheiro, ele disse assim, né, que fica aqui na porta da prisão o tempo todo, e eles dizem que são seu advogado, eu vou chamar a senhora diz que não são, que danada é isso?
Aí eu disse, não, alguém deve estar vendo isso para mim, mas eu, de fato, a senhora quer ligar para alguém? Eu disse, eu não sei o número de ninguém decorado, eu vou ter que esperar. E aí ele disse, não, meu filho é advogado, se a senhora quiser, eu posso trazer ele aqui. Eu disse, não, deixa eu ver se a minha família consegue se articular, o que é que acontece. Aí, lá para as tantas, chegou o advogado, junto com a minha irmã, né, e me explicou as coisas, como é que estavam sendo feitas, e me explicou que era um absurdo, porque eu lá na Polícia Federal eu recebi a denúncia, né, as páginas, eram 13 páginas da denúncia, e eu disse para ele, essa denúncia, eu li a denúncia, e ela é ótima, porque é muito fácil de contrariar essas denúncias, de desmentir essas denúncias, é muito fácil, porque eles falavam que eu, quando secretária de Estado da Educação, eu contratei uma OS para dar conta dos trabalhos dessa organização criminosa. E eu fiquei secretária até 2014, e a OS só foi contratada em 2017, né? Então, eu tentando falar que era um absurdo isso, e ele me preparou que no dia seguinte teria a audiência de custódia e tudo ia dar certo, né? Porque era, de fato, muito absurdo. Teve a audiência de custódia, que parecia mais uma cena de um filme, de tanto repórter, tanto blog, tanta coisa que tinha lá, uma coisa montada para a mídia mesmo, e nada. Eu de lá saí para o presídio, né, onde eu fiquei 5 dias. Então, esse foi o começo de tudo, da Operação Calvário para mim. Começo do meu calvário. Companheiro Pisolato, com você. 3 minutinhos, companheiro. Antes, boa tarde, Sandra, Cleide, boa tarde, querida Márcia, Boa tarde. que infelizmente a gente tem se conhecido com relatos nada felizes. Também, dentre todas as tristezas do país, o menos alguns sinais, né, para menos en passant a gente dizer que ontem, em alguns locais, em alguns estados, como São Paulo, nós não tivemos óbito do coronavírus. É triste porque o número de contaminados, vacinados, mas menos um pouco de esperança. Olha, eu diria o seguinte, se fosse coincidência esses fatos que a Márcia relata, seria lamentável, mas não é coincidência. Então, isso é detestável, porque são dezenas de fatos semelhantes, e o mais... Eu não quero usar um adjetivo aqui que me vem na ponta da língua, o mais desesperador é de que os órgãos de segurança se prestaram a esse papel de jagunço em dezenas de casos do Brasil, para fazer um trabalho que nada tem a ver com justiça, que nada tem a ver com essa função. Então, o que a Márcia viveu, infelizmente, nos últimos anos no Brasil, né, sem desmerecer todo o sofrimento individual de cada um, foi praticamente uma rotina de dezenas e dezenas de companheiros que tinham cometido um grande erro na sua vida, de optar pelos mais fracos, de se aliar aos mais débeis, né? Aos que mais necessitavam, a não servir aos que sempre se locupletaram e assaltaram o poder. Então, é o que o Brasil viveu, esse pesadelo, ainda vive, e mais do que tudo, a consequência de tudo isso é essa situação de desespero, essa situação de desgoverno, essa situação de opção pela morte, porque hoje o Brasil é um país que optou pela morte. E por trás de tudo isso
existe esse papel, faço questão de dizer, de jagunço de quem deveria proteger e nos dar segurança. Verdade. É chocante, né? A gente sempre fica muito sensibilizada, mas uma pergunta que não quer calar, Márcia e Itzolato, é sobre por que vocês receberam esse tratamento da justiça, que vemos é injusto, e por que vocês foram envolvidos nesses casos jurídicos. Mas antes de vocês responderem, eu gostaria de contar um pouco do que eu sei sobre a Márcia e sobre a sua gestão na Prefeitura de Conde, na Paraíba. Acho isso importante porque nós estamos num país em que é muito fácil destruir a reputação das pessoas, especialmente daquelas lideranças que lutam por direitos e dignidade do nosso povo. Márcia, a Márcia, como prefeita, implantou a lei da gestão compartilhada, dando transparência às ações realizadas pela prefeitura, bem como o programa Olá Comunidade, dando voz à população para participar e decidir sobre as ações que gostariam que fossem realizadas pela prefeitura. A participação popular se tornou efetiva com o projeto Mutirão da Vizinhança, onde a própria comunidade realizava o projeto e se mobilizava para a construção de melhorias nos espaços públicos. O programa Chão de Direito legalizou a posse de terrenos e casas de moradores. E o programa Vem Mulher reuniu centenas de mulheres, abrindo espaços de diálogo sobre o papel da mulher na política brasileira. O programa Economia Criativa criou condições para geração de emprego e renda, estimulando o empreendedorismo sustentável e criativo. Enfim, isso é apenas um brevíssimo resumo da gestão da Márcia, como prefeita em Conde, e que levou a cidade a ser premiada pela política urbanística e de meio ambiente, além de ser reconhecida como modelo para as demais cidades brasileiras. Pois é, Márcia, pelo visto você incomodava muito, assim como Lula e como Itzolato, que teve uma atuação muito, muito forte na organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Retomo a pergunta inicial, agora por 2 ângulos. Quem vocês estavam incomodando? É correto que a justiça, o judiciário, fez e continua fazendo com vocês? Vocês se consideram alvos de lawfare? É com você, Márcia. Primeiro, depois Itzolato. Então, eu acho que tem 2 coisas que acabam se encontrando aí, né? Uma é a política local do município de Conde. E aí eu sei bem quem eu estava incomodando aqui, porque, por exemplo, nós tínhamos 10.000 lotes fora do sistema de IPTU, né? Então, o IPTU era pago no carimbo. Você quer estudar todas as guerras que já aconteceram no mundo? Elas têm a ver com cobrança de impostos, seja religiosa ou não, elas têm no fundo cobrança de impostos. Então, essa é uma coisa, você quer mexer nos impostos? Se prepare que lá vem bronca, né? Então, eu coloquei 10.000 lotes que não pagavam IPTU nunca. As empresas aqui, elas tinham 25 anos de isenção de qualquer imposto. Então, eu revoguei esse tipo de legislação, né? E, assim, além disso, e talvez tenha sido também uma coisa igualmente severa para essas pessoas, eu dei voz à população. Então, desde a campanha que eu venho exercitando, em 2016, exercitando a população a falar. Então, eu fiz durante a campanha em 2016 o Fala Conde, depois, quando eu ganhei as eleições, eu fiz o Abraça Conde, eu não parei, continuei do mesmo ritmo, e depois, quando eu comecei a trabalhar como prefeita, eu mudei o nome para o Olá Comunidade, mas fazia toda terça e quinta-feira à noite, eu fazia essas rodas de conversa nas comunidades, e ninguém quer, né, o povo sabendo, né, ninguém quer o povo alfabetizado. Nós fizemos o Agora Vai, que é um programa de alfabetização, então nós fizemos muita coisa que sacudiu o inventário cultural, que encontrou todo mundo que fazia cultura, né, no município, então sacudiu o povo que estava amordaçado, calado, né, de volta para a vida. E isso, para essas pessoas que têm, e pensam que têm, e querem continuar pensando que tem o controle de tudo, isso é terrivelmente assombroso, né? Então, esse é o contexto local. Mas o contexto local, ele não fica só no território,
porque o Conde é uma cidade de veraneio, é uma cidade de praia, é uma cidade de fim de semana. Então, muita gente que tem dinheiro, posses, tem casas aqui. E essas pessoas, muitas dessas pessoas, começaram a pagar IPTU depois que eu cheguei, né? Começaram a cumprir as regras como construtores e tudo, depois que a gente instituiu a lei de gestão, a lei de uso e ocupação do solo, né? Então, começou a ter regras na construção. Então, isso daí atingiu o pessoal daqui, do Conde, mas atingiu também o pessoal de fora que investe aqui. Investe no sentido de sugar daqui, né? Sugava tudo, ganhava muito dinheiro daqui. Então, a gente começou a controlar com lei de outorga, com o controle mesmo, criamos a Secretaria de Meio Ambiente, né? Agora, no contexto maior, que envolve o Estado, eu creio que a minha inserção na Calvário, ela teve dois interesses, vamos dizer assim. Esse que eu acabei de dizer, porque o local não é só local, né? E a gente sabe que quando a gente vai desativando uma teia, né? Vai desativando ela até onde os olhos da gente não alcançam, né? Nem tem dimensão disso, né? Então, acredito nisso. E a outra, porque o objetivo mesmo de tirar da frente da política e de destruir é o governador Ricardo Coutinho, o ex-governador, né? E aí, para justificar, para ser uma ação de uma organização criminosa, tem que ter outras pessoas juntos. Então, eu acho que, de certa forma, foi uma combinação, né? Porque como eu fiz um trabalho aqui, que era um trabalho muito limpo, muito claro, muito transparente, e não teve meios de me desviar disso, né? Embora eu tenha recebido inúmeras propostas, facilidades, coisas que nem vêm com feição de propostas, né? Mas que, se você não estiver muito atenta, você cai na teia. Então, eu não fui levada a nada disso, então eu acho que uma coisa junto à outra. Eu era uma pessoa, e sou uma pessoa muito ligada ao ex-governador, então eu acho que foi conveniente me jogar nessa situação. Eu digo isso porque não existe nenhuma prova, né? Eu ainda não sou ré no processo, continuo sem ter falado com ninguém, nenhum delegado, nenhum promotor, nenhum procurador, nenhum juiz, ninguém ainda, não respondo ainda a um processo, né? Então, e estou há quase 2 anos de tornozeleira, estava presa em casa, agora eu estou presa no município, depois que perdi as eleições, né? Permitiram que eu andasse no município, e eu não tenho uma articulação de diálogo mínimo com a justiça, do tipo, solicita e tem uma resposta, mesmo que seja negativa, né? Não tenho. Então, eu imagino que seja uma coisa que uniu mais de um interesse, né? Afastar o governador e quem tem relação com ele, quem age politicamente como gestão de acordo com o que viu e vivenciou com ele enquanto era governador, e também pela questão do território, que é uma mina de ouro, e muita gente precisa faturar aqui, e a forma como eu trabalho não permite esse tipo de faturamento, né? Acho que por aí. O estranho também, só me permita falar rapidamente, é que a denúncia dessa organização criminosa diz que todo o governo do Ricardo Coutinho está envolvido com esses crimes, o primeiro e o segundo governo, né? E nós fomos 5 secretários de educação nos 2 governos. Eu fui a única mulher e sou a única que estou aqui. É surpreendente, porque quem é que, por trás disso, nós podemos retornar 500 anos, né, no Brasil. São os grileiros, são os que poluem água, os que poluem o meio ambiente, os que destroem, os que não querem pagar impostos, os que não gostam de pagar salário para as pessoas, né? Ou, quando pagam, fazem como se fosse um favor, não pagam encargos sociais, né? São os que gostam de programas de refis, né? Quando ficam devendo. Em resumo,
são os que têm uma visão ainda, né, colonial do país. Os banqueiros, né, os grandes latifundiários, os que matam índios, os que batem nas mulheres, os que têm raiva de negro, os que detestam os pobres. São eles que vão estar por trás de tudo. Qual é o crime que você cometeu, que o Coutinho cometeu, que eu cometi, o Zé, o Genuíno, o Delúbio, o Dirceu e tantos outros? É de que a gente queria que o povo tivesse cidadania. E fizemos alguma coisa, né? O Lula levou luz, casa, abriu cotas, né? Elevou um pouco o salário mínimo. É impressionante a ganância. E, para mim, o que é de mais triste em tudo isso, Márcia, é de que a justiça, que tem exatamente a função no aparato, na montagem do modelo de Estado, de ser o equilíbrio para proteger o mais fraco, ela, pelo contrário, ela se volta contra os mais fracos e contra quem está do lado dos mais fracos e se alia aos opressores. Isso é que é o mais assustador. É algo feudal. E isso faz com que você desestruture toda a credibilidade do Estado. Porque todos pagam impostos, né? Inclusive os pobres pagam muito mais. Muito mais, é. E, na hora de repartir, é aquela mesma meia dúzia. Essa é que é a quadrilha. Aqueles que assaltam os cofres públicos sempre. E aí eu lembro, assim, dos programas que a gente tinha, inclusive, né, só passando com o esporte, né, do vôlei, que a gente ia nas escolas, buscava as crianças, ficava a semana toda, os circuitos culturais, quando a gente, num determinado momento, foi até as FEBEMs para trazer os meninos da FEBEM para participarem, para serem gandula, para conhecerem os atletas de vôlei. Tudo isso incomodava muito, porque, no fundo, eles acham que cidadania é um direito só deles. Consumo é para eles. A grande maioria da população tem que viver de resto e de esmola. Esse é o crime. Esse é o crime. E cometeram isso a um ponto tal que eles se aliaram ao que há de mais perverso no Brasil. Construíram um monstro que agora eles estão assustados que não conseguem mais reter o monstro. Olha a que ponto o ciclo histórico, o que deu de presente para eles. Quer dizer, no fundo, eles estão dando tiro nos próprios pés, mas eles não se convencem disso, porque são serviçais, porque são mercenários, ou de patrões maiores aqui, ou de patrões maiores lá fora. E se a gente pegar as pequenas coisas de Conde, elas acontecem na Paraíba com o Coutinho, elas acontecem nos outros estados do Brasil como um todo, e acontecem com Lula. O Lula foi preso também por causa disso. No fundo, esse povo detesta gente. Por eles, é isso, eles têm raiva de gente. Eles têm raiva de quem trabalha. Eles, se pudessem, eles teriam um mundo só para eles. Só que eu não sei quem é que iria limpar as cacacas dele e iria trabalhar. Né? Mas esse parece que é o projeto deles. E, infelizmente, espero que a gente aprenda com isso. E o mais triste é de que os aparelhos do Estado apoiaram isso, serviram a isso, como vassalos, como pistoleiros de aluguel. E agora, né, como diz na Itália, nunca deu uma metralhadora a um macaco. Eles deram metralhadora ao macaco e agora não tem mais como segurar esse macaco aí. Vamos lá. Vamos ver se no ano que vem a gente cria juízo.
A gente precisa reforçar essa luta, o Stop Perseguições, porque a gente percebe claramente, nos casos todos que já passaram por aqui, a gente está desde abril, todas as sextas-feiras, apresentando, uma identidade muito grande. É o mesmo método. São as pessoas que são as mesmas pessoas, né? Pisolato envolvido no programa Fome Zero e em outras ações que davam voz, assim como a Márcia, ações que davam voz à comunidade, que davam direitos às pessoas, né? É o mesmo método, eles não respeitam os códigos do sistema legal do país, nós não estamos mais sob o Estado Democrático de Direito. O Código de Processo Penal que permitiu que acontecessem coisas como as que aconteceram com a Márcia, é o que agora a gente já sabe, passou a ser conhecido como Código de Processo do Russo, né? É esse que está em vigência no país, para perseguir as mesmas pessoas e o mesmo projeto, que é o projeto da Fome Zero, que é o projeto do Minha Casa Minha Vida, que é o projeto do ProJovem, né, que você tem referências tão positivas aí. Você está sendo acusada de comprar material para educação, está sendo acusada de comprar remédios. Isso é um absurdo mesmo, né? O que a gente não entende, né? O que não é correto, o que o judiciário fez e que continua fazendo com vocês. O caso Pisolato é emblemático para explicar o que os juízes e procuradores não deveriam, assim como no seu caso, e não poderiam nunca fazer. Acusaram e condenaram uma pessoa por uma mentira, massacraram essa pessoa, deixando que fique preso muito além do tempo que a lei determina, criar subterfúgios para mantê-la presa, para lhe negar o direito à liberdade, extorquir essa pessoa ameaçando-a com prisão, sentenciar essa pessoa a pagar o que não deve, para quem nada é devido. Isto é injustiça. E essa injustiça tem o propósito de manter a mentira que foi criada no Mensalão Mentirão, com o objetivo de destruir o PT, de destruir programas como esses que a gente apresentou aqui, que a Márcia vinha implementando de forma tão bonita, né? Está claro que em nosso país a justiça tem partido, e atua para eliminar adversários políticos, para manter no poder aqueles que querem os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. É vergonhoso ver juízes e procuradores usarem a carreira do judiciário para se projetarem como políticos, como é o caso de Moro e de Dallagnol. Cleide, Pisolato, Márcia, a injustiça que continua massacrando o Pisolato desde o início teve um propósito político. Pisolato foi inserido no Mensalão Mentirão para justificar que o dinheiro público, que não era público, não pertencia ao Banco do Brasil. E Pisolato foi necessário para justificar uma farsa com o objetivo de atingir o PT, Lula e impedi-lo de concorrer às eleições. O objetivo foi atingido e muitos agora penam pela perda de direitos, pela fome e pela miséria que assola o país. Essa injustiça contra Pisolato é uma ação política feita por meio da justiça, usando o aparato judicial para chegar a um fim político. Enfim, essa é a meta, claramente, destruir a esquerda. No caso para o qual a Márcia foi envolvida, a perseguição se estende a outras pessoas, inclusive ao governador do estado da Paraíba, o que demonstra que o objetivo foi destruir a esquerda naquele estado, com efeitos em todo o Nordeste e em todo o Brasil. Sob a lógica do propósito político, a justiça usou métodos ilegais, primeiro no Mensalão, depois na Lava Jato, e sempre com a cumplicidade da mídia conservadora. Então, Márcia e Pisolato, o que move vocês para transformar o sofrimento em luta? O que fazer para enfrentar essa luta contra a injustiça e contra o lawfare? Começa com a companheira Márcia. Então, eu tenho aprendido isso também no dia a dia dessa história toda, né? É interessante que quando eu olho um pouco para trás, eu vejo que tudo que me aconteceu de uns anos para cá, na verdade, foi para me preparar para esse momento, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu nem penso em tomar um outro rumo, em olhar numa outra direção, porque se eu consigo perceber que tudo que eu vivi de uns anos para cá, o nível de dificuldade, o nível de desafios, né, a tensão em aprender coisas que eu não sabia,
né? Tudo isso me trouxe para esse lugar e me deu condição de sustentar o que eu estou sustentando hoje, né? A outra história é a seguinte: à medida que você vai percebendo mesmo, você para, não entra, não se deixa levar pelo desespero, pela dor, pela coisa mais natural, vamos dizer assim, mais lugar comum no meio disso, mas você puxa o freio e diz assim, peraí, eu estou aqui, deixa eu olhar esse lugar que eu estou com todos os detalhes. Então, quando você faz esse exercício, que você começa a ver com todos os detalhes, você encontra tantos sujeitos que você não encontrava antes, né? Que você não sabia nem que existiam antes. Então, você encontra tantas formas de vida e de sobrevivência, né? E você acaba carregando todas elas também. E o mais interessante é que, se antes, né, carregar algumas coisas era pesado, né? Nesse caso, enquanto mais pessoas eu carrego, mais leve eu fico, né? É muito interessante isso, porque é também dividir a minha história. Porque são histórias, por exemplo, encontrar dessa forma como eu encontrei Pisolato, que eu passei, depois que eu vi a live com ele, eu passei a manhã inteira jogada numa cadeira dessas do papai que eu tenho aqui, chorando, né? Chorando. Então, mas depois disso, me deu também uma satisfação tão grande de dizer assim, puxa vida, tem gente que está aguentando esse tipo de coisa antes de mim, né? E tudo bem, tem Lula, mas Lula teve na sua frente todos os dias o que ele merecia mesmo, aquele pessoal gritando todo dia, bom dia, presidente Lula, né? Boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, né? Mas, assim, Pisolato, né? Ele, apesar de ser uma pessoa conhecida pelo trabalho, por tudo o que realizou, ele não era um presidente da República, né? Ele não teve. Então, o que encontrou quando sacudiu tudo dentro dele, o que encontrou certamente foi ele mesmo, né? Então, é o que eu tenho sentido. Quando tudo está pressionando, quando tudo sacode, o que eu tenho encontrado sou eu mesmo. E eu estou dividindo isso com as pessoas. Então, depois que você toma pé de uma realidade que você não conhecia, né? Você se junta a essas pessoas. Então, não tem mais volta. Não tem mais volta. E também até a tristeza, o peso disso tudo vai diminuindo, porque você vai se localizando naquela história, né? Você vai cada vez mais se localizando ali. E você vai também cada vez mais tendo orgulho daquele lado que você tomou, daquelas decisões que você tomou, né? Você vai tendo orgulho, pô, tá a justiça, a própria justiça, o próprio direito, né? Tá dizendo, tá apontando o dedo para mim. Quem deveria me resguardar tá apontando o dedo para mim. Mas eu posso olhar agora para a justiça, né? E posso olhar e ver e separar o joio do trigo, porque na justiça também tem pessoas más, né? Na justiça também tem pessoas inadequadas, pessoas que não estão prontas para desempenhar esse lugar tão importante de liderança. Então, eu consigo enxergar isso hoje e me orgulho de que tal pessoa está movimentando uma ação na justiça contra mim, porque eu não sou aliada dessa tal pessoa, eu não tenho nada que me aproxime dessa tal pessoa, minha ética é completamente diferente da dela. Então, são coisas que vai nos dando força e chão para a gente permanecer na luta cada vez mais leve, cada vez mais pronta. Surpreendente, Márcia. Sabe que muitas vezes eu paro para pensar. Existe uma coisa que não é muito decifrável, que é essa certeza de que a gente fez a opção certa. Com certeza. E isso se reforça, inclusive, pelas pessoas que nos condenam e nos combatem. Uhum. Porque eu prefiro ser condenado, preso e enxotado por eles do que estar junto com eles. Eu também. E também aí tem uma outra coisa que é uma mistura um pouco de rusga, porque no fundo ninguém quer ser herói, né? E a gente não tem vocação para isso. Mas isso eu não vou dar o braço a torcer. Por quê? Porque o que eles querem
Eles querem sinalizar lá para o pessoal de Conde, para dizer, olha, tá vendo aquela mulher que quis dar transparência no município, que quis que todo mundo convivesse. Olha o que aconteceu com ela. A gente prendeu, a gente isso. Então, se alguém quiser fazer como ela, que pense 2 vezes. Porque, ó, e aí a gente resiste. E aí eles ficam possessos. Porque o cara não se entrega, aquela mulher não se entrega. E aí eu costumo dizer sempre, isso é até um pouco repetitivo, que eu me convenci de que milagres existem e anjos também. Porque os milagres é isso. É a gente, quando acha que não tem mais força, mas a gente continua. Eles não dobram a gente. Quando a gente acha que não tem ninguém e que aqueles que a gente tinha expectativa nos abandonaram, aparecem novas pessoas. E a gente vai formando uma espécie de comunidade, de cumplicidade cívica, amistosa, que, para mim, isso é uma espécie de identidade holística. Não sei se eu estou falando até um palavrão. Perfeitamente. Para mim, você está falando a fala dos anjos mesmo. É isso que eu penso. É isso, porque o universo, a humanidade, o nosso corpo, tudo é colaborativo. Tudo é um ajudando o outro. Sim. Todos são importantes. É um pouco a história do Hemingway, né? Que se um torrão de terra for tirado, o planeta sente. E é isso que nos opõe a esse povo necrófilo, esse povo da morte. Porque o que eles querem é trabalhar com a exclusão. Então, eu não consigo muito decifrar essas coisas, mas existe uma força maior de convencimento, e a Andréia está sempre junto, eu não sei muito, e aí aparece a Cleide, aparece a Sandra, aparece um monte de amigos, aparece a Márcia, aparece o Sálvio da Cotter, vai aparecendo, né? Aparece a Tânia, que eu encontrei, a Conceição, que eu encontrei hoje à tarde, com a gente, e as pessoas vão dizer, então, e eles não nos vencem, por mais que eles batem, eles não nos vencem, eles não nos derrotam. Isso deve dar uma raiva, e daí eu faço um pouco, só para concluir, eu faço muitas vezes um pouco por embirra. Agora vocês vão sentir o que é bom, né? Agora vocês vão pegar um osso duro, um teimoso, vão pisotear nesse broto de cana, e quanto mais pisoteia, mais vai perfear. Porque não vão destruir os nossos sonhos. Pode pôr a gente até na cadeia, né? Mas não vão prender os nossos sonhos, as nossas utopias. Ô, Márcia, agora que a gente já teve lá, já sabe como é. Né? A gente faz amigos lá, né? Eu consegui lá dar aula para quem não sabia, montar uma biblioteca, o pessoal aprendeu a escrever o nome, o pessoal queria derrubar a gente, não conseguia. E não porque eu sou diferente dos outros. É porque existe essa coisa dos anjos, dos milagres. E também uma coisa que a gente não valoriza, que depois de cansado, a gente resiste ainda, caminha um eito, viu? A gente caminha muitos quilômetros ainda. E é isso. Mas, Márcia, é isso que deixa eles, e é isso que deixa eles sem dormir. Eu disse em São Paulo no sábado, agora eu quero tirar o sono de vocês. Vocês fizeram, a gente perdeu o sono. Agora chegou a vez de vocês. Porque... Eu não queria terminar sem deixar a Márcia falar sobre esses que estão chegando e aqueles que ela quer convidar, porque eu recebi um convite, até foi o Pisolato que me mandou, sobre uma rede de solidariedade de apoio a você, e tem uma série de ações que estão sendo programadas, eu soube que tem até um festival, tem 1000 formas da gente ajudar, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas formas, como a gente pode especificamente ajudar você. Depois, o Pisolato vai falar um pouquinho também sobre as coisas que ele está fazendo, né, e que são importantes para o caso dele, e a gente encerra agradecendo a sua participação, a participação do Pisolato, da Andréia, que está nos bastidores, de todos os que estão nos assistindo, né? Conta para a gente como é que está sendo construída essa rede de apoio para você e como é que é essa ação desse festival. Obrigada, Márcia. Então, eu que agradeço a vocês demais.
Desde que eu fui presa, né, na sexta-feira, eu saí no sábado, eu fui presa na terça e saí no sábado. Na sexta-feira houve um movimento imenso na frente do presídio, né, tipo o acampamento do presidente Lula, né, música, tudo, e eu de lá de dentro eu escutei o meu pai falando no megafone, e esse momento foi um momento também de divisão, assim, de estrutura para mim, né? De estrutura completa, assim, para mim, porque quando eu vi o meu pai falando, ele não falava somente da filha que estava presa, né? Eu, a filha mais velha dele, a filha que dividiu sempre tudo com ele, o trabalho, os sonhos. Meu pai me decifrava só de me olhar, né? Tamanha a nossa ligação. E quando ele estava falando, eu pensei, puxa vida, meu irmão chamou meu pai, tudo, eu digo, meu Deus, meu pai doente, vai falar aí, vai... Se você vê o vídeo dele falando, é uma energia, é uma força, e ele fala pelas mulheres, ele fala pela democracia, né? Então eu pensei, puxa vida, se meu pai fala desse jeito, então não tem para ficar na vítima, na choradeira, sabe? É construir aqui, é ir à luta e construir. Então, a partir daí eu vi que eu tinha muita gente junto, e no dia 4 de julho desse ano, foi meu aniversário, eles fizeram, esses amigos fizeram, e foi uma surpresa para mim, o Festival Liberta, né, que foi uma live de 11 horas, né, e tiveram mesas assim, super importantes, a presidenta Dilma participou, né, ex-ministras, e gente muito bacana, muito importante teve lá. Né? Eu tenho também o Sálvio e o Nicodemos, né, estão fazendo, assim como estão fazendo com o Pisolato, estão fazendo comigo na Cotter, né, a gente está fazendo as entrevistas com o livro, né, então é uma série de... E eu tenho tido muito, eu recebo muito presente, tipo assim, quadros de artistas amigos meus famosos aqui, né, e eles dão o quadro para eu fazer rifas, né, porque eu estou sem renda desde janeiro. Desde que eu deixei de ser prefeita, eu não tenho vínculo empregatício, não tenho aposentadoria, né? Eu tinha até no Banco do Brasil uma aposentadoria dessa privada, mas a Justiça segurou lá, eu não posso acessar, então eu não posso vender meu carro para sobreviver, então eu tenho vivido de rifas, de ajuda, né? De pessoas, amigas e companheiros e companheiras. Então, esse Festival Liberta, depois do dia 4, ele ficou um grupo permanente, né, que já fez agora recentemente uma rifa, né, e agora está fazendo esse cadastramento para ver o tamanho dessa rede que tem disponibilidade de ajudar e de que forma. Pode ser com divulgação, pode ser com recurso, com dinheiro, pode ser com participação, com movimento de rua, né? Então, é dessa maneira que as pessoas estão se organizando, porque, de fato, é muito dinheiro para você... Ainda tem isso, a justiça, né, é cara, né? Então, para você ter um advogado criminalista, é preciso você ter muito dinheiro, não é uma coisa fácil, né? Então, eu fiz de início logo uma vaquinha, né, que, graças a Deus, assim, me deu um bom volume, já passei direto. Quem contribuiu na vaquinha já recebeu o e-mail dizendo para que conta estava indo, e era a conta do meu advogado, já direto. Então, tudo que eu tenho feito, tenho conseguido receber de recursos, eu já passo direto para advogado, que agora são vários, porque o Ministério Público fica tirando denúncia dessa denúncia mãe, né, o tempo todo, e é sempre um novo processo, então é um novo advogado, um novo contrato, e você não tem de onde tirar dinheiro. Então, é muito importante todo mundo entender que essa causa é uma causa comum, né? Porque o meu trabalho era um trabalho para os comuns, para todos nós, né? Então, quem está disposto a trabalhar dessa forma, enfrentando, né, essa onda tão gigante que é a onda desses poderosos, estejam eles aonde estiverem, então é preciso saber que essas pessoas, elas não são heróis, não são nada, elas são apenas cidadãos e cidadãs que se encontram no lugar de fazer isso e têm a disponibilidade, a disposição e o amor suficiente para fazer isso, né? Isso não me faz uma heroína, não faz de Pisolato um herói,
mas nos faz pessoas que simplesmente aceitaram que estavam no lugar e tinham condições de sustentar uma luta que não é só nossa, né? Que é de todo mundo. Então, dessa forma, eu também aprendi a buscar ajuda e a receber ajuda, né? Que eu sempre tive muita dificuldade, sou uma pessoa que gosta de dar tudo a todo mundo, mas tenho muita dificuldade de receber. Então, eu descobri que isso é orgulho, né? Eu tenho descoberto também essas coisas em mim e tenho enfrentado o meu orgulho e tenho me transformado numa pessoa melhor à medida em que eu tenho recebido a ajuda das pessoas, né? E tocado tudo isso para frente. Então, não está sendo fácil, de fato, não está sendo fácil, mas eu não estou só. De maneira nenhuma eu não estou só. Toda hora, como diz Pizzolato, surge alguém, como surgiu Sandra na minha vida, né? De repente mandou uma mensagem e eu sinto assim como se a gente tivesse crescido junta, né? Então, porque a afinidade de ideias é algo muito forte, né? E tem algo também muito forte nisso tudo, que é de fato o que nos dá chão, que é a verdade, né? A verdade é algo que lhe abastece, lhe alimenta profundamente. É aquela coisa de, você tem fome de quê, né? A gente tem uma fome muito grande também de verdade. E quando você olha para você, para tudo que você faz e que você fez, e você vê que você agiu com a sua verdade, né, com 100% de verdade, então você pode dizer, pode até o mundo se acabar agora, eu como uma bandida, eu como uma tornozeleira, que eu vou me sentir livre, que eu vou me sentir absolutamente limpa de tudo isso que estão me acusando, né? Eu já não sei os que me acusam como se sentem e como se sentirão, né? A gente encerra aqui agradecendo você com essas palavras de amor e verdade, que eu acho que é o que nos move. Convido, então, agora a assistirem o teaser do filme que está sendo produzido para contar a história do Pizzolato e para reforçar essa luta toda por justiça. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada a você, Márcia, Pizzolato, Sandra e Andréia. Eu tenho certeza de uma coisa: eu sou inocente e gostaria que os que me condenaram provassem que também são inocentes. No caso, os depósitos de 73.851.000 na conta da DNA Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu Henrique Pizzolato. Dentro de uma parceria do judiciário, ou dos setores do judiciário, com a imprensa corporativa, se transformou ficções, fake news, ou, falando português, mentiras em verdade. A defesa trouxe prova documental, prova testemunhal e prova pericial durante o contraditório para demonstrar que os recursos eram privados da empresa privada CBMP, Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, que usava o nome de fantasia de VisaNet. O dinheiro que o Joaquim Barbosa disse que era do Banco do Brasil, não era do Banco do Brasil, era da VisaNet. A mídia ignorou deliberadamente as evidências de que os recursos em pauta não eram públicos e de que os serviços contratados pela VisaNet foram devidamente executados. Pizzolato foi condenado por um erro deliberado do STF, acobertado pela mídia. Eu levei essa apuração minha
para a TV Globo, mostrando que isso não fazia muito sentido, a negócio da VidaNet, mas não adiantou. Eles estavam com outra visão. A questão da VidaNet não ficava em pé. É inacreditável que isso tenha prosperado e dado base, inclusive, para depois para o julgamento. A gente começou a ser atropelado por um montão de coisas que não existiam. O Henrique entrou em depressão, eu já não sabia mais o que fazer com ele, assim, porque ele, assim, ele viveu um momento psicológico, assim, né, horrível, assim, a ponto que eu não podia mais deixá-lo sozinho em casa, eu tinha medo que fosse acontecer alguma coisa, né. A decisão de ir para a Itália foi assim: antes de ficar numa prisão, correndo o risco de ser morto, vamos para um outro lugar, e vamos para a Itália, vamos pedir para o julgamento ser refeito lá, porque lá as pessoas, elas viram que era uma injustiça. Hoje lá tem muita gente que sabe que isso é uma injustiça, né? La signora Andrea lascia il carcere di Modena e abbraccia quanti le sono da mesi al fianco. Ha appena avuto un colloquio con suo marito, Enrique Pizzolato, italo-brasiliano, ex direttore marketing del Banco do Brasil, arrestato in Italia ma condannato. Aí do dia para a noite eu sou transformado em ladrão, corrupto, desviador de dinheiro, e aí não foi só eu que teve que pagar essa pena, acabaram com a minha família. É um massacre, e vão por cima dos teus familiares. Quando eles já não conseguem mais se saturar, eles abrem processo contra os teus parentes, não precisa de nada. Eles abrem, os juízes aceitam, em 2 meses te condenam. O balanço da passagem dele pelo Banco do Brasil, por uma auditoria oficial, mostra que não houve uma diferença nos balanços financeiros, ou seja, não se prova nenhum desvio. Não sei mais quanto vi, 1 ano, 2 anos, não tenho mais saúde para nada, mas até a última gota eu vou gritar, não me rendo.